É o cara que ele se intitula como programador, coloca no currículo que ele é programador, se apresenta como programador, mas ele não é programador. E aí esse mesmo cara é o cara que vai bater na vaga de emprego e voltar. Fala, Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, e hoje a gente vai falar de um assunto um pouco complicado para quem está começando no segmento de programação. A gente vai falar a respeito de vagas de emprego para programador ou até mesmo estágio para programador iniciante. Por que será que é tão difícil programadores que estão começando a carreira conseguirem as suas primeiras oportunidades de emprego, a sua primeira oportunidade dentro do mercado de trabalho? Algumas dessas dicas eu passo antecipadamente lá no meu Insta e também nas outras redes sociais. Caso você não me siga, você está marcando bobeira, o endereço das minhas redes estão aparecendo aqui na tela e na descrição. Me segue lá porque o conteúdo de lá ele é similar ao daqui, só que é diferente. Então, acompanha lá que com certeza você vai agregar muito mais conhecimento para você. Adianto que esse vídeo ele vai ser um pouco pesado para algumas pessoas. Então a minha recomendação, e eu estou falando sério, se você for uma pessoa um pouco sensível com algumas verdades que podem ser ditas e tal, minha recomendação é que você não continue esse vídeo. Não vou ficar chateado, não vou ficar triste de você simplesmente sair desse vídeo ou clicar no dislike, né? Já logo de cara, não tem problema. O que eu quero é que fique comigo apenas as pessoas que estão prontas para escutar algumas verdades. Verdades essas que hoje em dia é muito difícil você ouvir na internet alguém falando a respeito. Então, se você tem um grau de sensibilidade um pouco acima da média, minha recomendação é que você não continue, mas se você não liga em receber algumas verdades que podem fazer sim a diferença na sua vida profissional, então continua comigo até o final e vamos lá para algumas coisas que você precisa de fato ouvir. Vamos lá, eu quero que você analise esses 3 vídeos que estão na tela. Esse daqui que está falando a respeito de vagas de emprego para programador, né, reagindo a vagas, e esses 2 aqui, um falando de padrões de projeto e o outro falando a respeito de complexidade de algoritmos. Eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 16/11 de 2023, né, então talvez os números acabem mudando um pouco e tal, tudo bem, mas só que hoje esses 3 vídeos estão com esse tipo de visualização, essa quantidade de visualização. Veja a diferença. Quando a gente trata a respeito de vagas, de oportunidade de emprego, estágio, a quantidade de visualizações ela cresce de forma exponencial. Mas quando a gente trata a respeito de aprendizado, veja, complexidade de algoritmos está falando de aprendizado. O outro vídeo sobre padrões de projeto está falando de aprendizado. A quantidade de visualizações acaba sendo bem menor. Motivo disso? Hoje em dia, infelizmente, as pessoas estão muito mais preocupadas em conseguir um emprego, conseguir um estágio e menos preocupadas em aprender. Eu sou professor de faculdade e vejo isso na prática. A pessoa ela chega na faculdade totalmente crua. Com uma semana, ela já vem perguntando: professor, como que eu consigo estágio? Calma. Primeiro você tem que ter uma base de conhecimento. Você tem que se aprimorar em alguma área. E aí depois você se preocupa em estagiar. Afinal de contas, na contraparte que te contrata, é uma empresa que vai estar pagando para você. Ela vai esperar no mínimo que você consiga ter um feedback de serviço. E se você não sabe absolutamente nada, a empresa vai ter 2 prejuízos. Presta atenção. Ela vai ter o primeiro prejuízo de estar pagando, segundo prejuízo de ter que dispor de um tempo para te ensinar. Então, qual dos 2 aqui acaba sendo o funcionário ou estagiário? É a empresa que é sua estagiária, é a empresa que é sua funcionária, porque ela está te dando dinheiro e ainda te ensinando a fazer. Então, a minha recomendação, presta bastante atenção, filho, presta bastante atenção. A minha recomendação, para de se preocupar com estágio e para de se preocupar com vaga de emprego, se você ainda não tem a capacidade técnica de oferecer alguma coisa para a empresa. Você não pode chegar numa empresa querendo simplesmente ganhar dinheiro se você não consegue oferecer de contrapartida a sua mão de obra. Se você não tem conhecimento técnico nenhum ou seu conhecimento técnico é baixo, não adianta você concorrer a vagas. Você vai chegar em algum momento do processo seletivo, na hora de chegar no estágio ou numa vaga de emprego, você vai bater de frente com outras pessoas que se dedicam, que estudam de fato, aí você vai bater e voltar.
porque o seu conhecimento técnico não é bom o suficiente. Presta atenção, se concentra, filhote. Eu sei que a porrada aqui vai ser meio dura, mas só que a questão é que na internet dificilmente você vai ver pessoas falando dessa maneira contigo. E aqui eu sempre falo assim porque eu quero de fato que os meus seguidores, os meus alunos, as pessoas que acompanham a mim e ao Código CEO dentro da internet tenham de fato algum resultado como emprego, resultado como freelancer, resultado de estágio, enfim, tenham resultados enquanto profissional. Eu fico muito chateado quando as pessoas elas chegam com a visão totalmente distorcida da computação e falam, poxa, mas só que eu não consigo vaga de emprego. Aí você pergunta pro cara, tá, qual linguagem que você programa? Não, mas tô aprendendo ainda. Tá, mas como que você está aprendendo ainda? Você não domina nenhuma linguagem e você já quer uma vaga de emprego? Então é complicado. Eu queria que você tivesse esse tipo de visão. Quem está do lado de cá, quem é contratante, quem é empresa, é o cara que vai querer pegar uma pessoa que ele vai dar o salário, vai pagar o vale ali do estágio, enfim, tudo direitinho, mas ele vai esperar que a pessoa esteja atendendo aos requisitos da empresa. Afinal de contas, toda empresa ela não é uma instituição de caridade. A gente não fica contratando as pessoas só porque a gente está com dinheiro sobrando para poder dar na mão dos outros. Não é assim que funciona. Então, coloca isso na sua cabeça. Você só vai conseguir entrar no mercado de trabalho se você tiver capacidade técnica. Estuda. Olha, novamente os vídeos aqui. Vídeos de vaga. Olha a quantidade de visualizações. E esses 2 vídeos aqui de aprendizado, né? Ensinando o que você precisa para conseguir concorrer a essas vagas. Pouquíssimas views, comparando com o de vagas. Então veja que existe essa discrepância enorme. As pessoas não querem aprender, elas querem dinheiro. E isso que está matando a profissão de programador. Porque todo mundo, de um tempo para cá, achou que era simplesmente fácil ser programador. Qualquer pessoa consegue aprender a programar. Mas não é fácil você ser programador. E aí o cara ele fala assim, não, eu vou entrar numa faculdade de sistemas ou vou fazer um cursinho no YouTube, só no YouTube, né? Faço 3, 4, 5 aulas, coloco no meu currículo que eu sou programador e já vou para o mercado de trabalho concorrer a vagas de emprego. E esse cara esquece que ele vai concorrer com um outro camarada que tem lá uma graduação, uma pós-graduação, tem 5 anos de experiência e ele quer bater de frente com esse cara. E ele não vai conseguir, ele vai bater e vai voltar, porque ele não tem base técnica para poder sustentar isso até o fim. Eu queria que você observasse agora, afinal de contas o título do vídeo é reagindo a comentários, né? Quero que você veja alguns comentários aqui na tela. Olha só, vou pegar o primeiro aqui na minha tela, veja só. Hoje em dia, faculdade só tem nome, né? Veja o seguinte, faculdade só tem nome para o aluno que acha que faculdade só tem nome. Na faculdade você vai aprender tudo de forma científica. Tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a diferença de faculdade, curso técnico, mas você vai aprender tudo a nível científico e você vai enxergar a computação com uma outra visão. Você vai ter uma visão muito mais científica de fato e aprofundada a respeito dos temas, dos assuntos. Você não vai ficar ali na superficialidade de cada tema. Você até vai ver linguagem de programação, estrutura de dados. Teve até um absurdo num grupo que eu mantenho dentro do WhatsApp, na comunidade Jedi, inclusive estou deixando o link dela aqui na descrição também, é um grupo aberto, tá? Para quem quiser participar lá, só tem desenvolvedor. Teve uma pessoa que escreveu assim, né? Nossa, estrutura de dados, odeio essa disciplina. O outro lá, lógica de programação, detesto essa aula lá na faculdade. Gente, pensa comigo. Lógica de programação é a base para você ser programador. Se você detesta a lógica de programação, você não vai programar. Mas só que esse mesmo tipo de pessoa vai acabar procurando emprego e falando, sou programador. Não é programador. É o cara que ele se intitula como programador, coloca no currículo que ele é programador, se apresenta como programador, mas ele não é programador. E aí esse mesmo cara é o cara que vai bater na vaga de emprego e voltar. E aí vai julgar o mercado de trabalho falando assim, é muito difícil conseguir vaga de programador. Hoje em dia não é difícil, é você que precisa ser mais técnico, conhecer mais profundamente programação. Às vezes você conhece muita coisa, mas você não é especialista em nada. Eu conheço 14 linguagens de programação. Nessa mesma comunidade já vi gente lá colocando lista, né? Programa na linguagem A, B, C, D, E, F, G, H, I, J.
Cara, é impossível dominar tantas linguagens. Eu conheço várias, mas eu programo em 3, tá? E apenas uma delas que eu sou totalmente especialista. E isso porque eu tenho, tempo de carreira, tempo de estrada. Eu programo desde 1996, profissionalmente desde o começo dos anos 2000. Então, eu tenho tempo de estrada. Eu sou especialista em uma linguagem. Programo em 3, conheço várias, mas especialista eu sou só em uma. Então para de ficar atirando para tudo que é lado, porque senão você não vai ter o nível técnico necessário que o mercado de trabalho cobra, ok? Mais um comentário, vamos lá. Fazer faculdade para virar CLT. KKK, vai nessa. Aí que tá, cara. Faculdade, seja para CLT ou para freelancer, ela é essencial. A gente está falando de um curso em que você terá mentores, pessoas que já passaram por onde você está, sabem o caminho das pedras e vão te orientar. Se você ainda acha que é inválido fazer uma faculdade hoje em dia, cara, então você não entendeu absolutamente nada sobre a lógica do aprendizado. O aprendizado, ele se estrutura em base científica e base prática. Se você tem a base prática, mas não tem a científica, você vai ficar com algum tipo de deficiência no seu lado profissional. E vice-versa, é a mesma coisa. Se você só tem a base científica, mas não sabe colocar em prática, vai dar problema também, a mesma coisa. Então você precisa desse conjunto, dessas duas vertentes, a base prática e a base científica. Mais um comentário. Mano, os safados exigem faculdade para pagar salário mínimo. Então, olha só. Veja que esse comentário especificamente, a pessoa chamou donos de empresa, contratantes, de safados. Agora pensa, eu enquanto contratante, eu vou receber lá vários currículos, vou fazer uma filtragem, cheguei em um currículo. Qual a primeira coisa que eu vou fazer com esse cara? Eu vou vasculhar ele na internet. Pois é, eu vou procurar o Insta, Facebook, Orkut. Orkut? Existe ainda Orkut, ô Gabriel? Acabou? Acabou faz tempo. Ah, tudo bem. Então, esquece o Orkut. Vou procurar o YouTube, Twitter, Threads, procurar o cara em todas as redes sociais. Por quê? Porque a postura desse cara fora da empresa mostra quem ele é de verdade. Aí eu vasculhando a vida do cara, né, fazendo ali uma investigação social, vai aparecer lá, mano, os safados exigem faculdade. E aí eu vou olhar assim e falar, poxa, ele tá falando que as empresas são safadas porque cobram que a pessoa estude? Poxa, não estou entrando no detalhe do salário aqui, tá? Estou entrando em detalhes sobre a forma como ele tratou as empresas, os futuros contratantes, né? Automaticamente, esse cara, que poderia estar ali no ápice da minha lista de possíveis futuros funcionários, eu já corto o cara logo de cara. Direto assim. O problema é que hoje em dia todo mundo tem voz dentro da internet. As pessoas de bom senso e aquelas que não têm bom senso. E a pessoa, hoje em dia, geralmente, as gerações mais recentes, embora tenha casos de gerações mais antigas também que fazem isso, as pessoas de gerações mais recentes, dos anos 2000 para cá, principalmente, e eu disse principalmente, não disse unicamente, essas gerações elas estão achando que a internet é terra de ninguém. Elas só falam as coisas, elas só comentam, sem saber das consequências e sem se preocupar com as consequências. Isso é algo danoso, isso é algo complicado. Então, minha recomendação, seja uma pessoa de bom senso. Se você não concorda com alguma coisa, pensa pelo menos 10 vezes antes de falar, antes de vomitar suas ideias insanas. O que está na internet vai ficar registrado para sempre. Ah, mas eu vou apagar o comentário. Pois é, o print já está tirado, entende? Então, está na internet, ficou registrado para sempre. E isso vai te perseguir para o resto da sua vida. Ah, mas eu postei uma foto em 2014 e eu era outra pessoa. Pois é, convença o seu contratante disso. Convença que você mudou, né, se você conseguir. Mas dificilmente você vai ter acesso direto ao contratante dessa maneira e o máximo que vai acontecer é você receber um e-mail lá falando, infelizmente você não foi aprovado ou aprovada no processo seletivo. E aí você vai ficar sem entender bolhufas. Vamos lá, mais um. Eu consigo um estágio na área de TI antes de começar a faculdade? É possível? É claro que não. Estágio é para quem está fazendo um curso técnico ou superior. Se você está se referindo a estágio de curso técnico, tudo bem, faz o certo sentido. Mas se você está se referindo só a uma faculdade, então não tem nexo.
você se preocupar em ter o estágio sem que você esteja nessa faculdade. Entenda que o estágio é o momento em que você vai colocar em prática os seus aprendizados. Então veja que a pessoa está muito mais preocupada com o dinheiro. Ela não quer saber da faculdade em si, do aprendizado em si. Ela está preocupada com o dinheiro. A pergunta foi mais ou menos essa. Será que eu consigo dinheiro sem ter que entrar na faculdade? Foi essa a pergunta. Então veja novamente que é aquilo que eu disse. As pessoas estão com a preocupação no lugar errado. E aí um cara desse que entra numa vaga de estágio, numa vaga de emprego e vai fazer um algoritmo na prática, ele vai meter os pés pelas mãos. Ele não vai conseguir desenvolver porque não teve a base necessária para isso. E eu te avisei, ia ser conteúdo na pancada. Se você não se importa com esse tipo de coisa, saiba que aqui dentro do canal todos os vídeos vão nessa mesma direção. Então, se você não é inscrito, não marca bobeira, não dorme na selva, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações, só assim que você vai receber toda vez um e-mail ou uma notificação do seu celular, sempre que eu postar um vídeo novo. Se inscreve aí e ativa o sininho. Vamos lá, mais uma. O maior problema da faculdade são os conhecimentos ultrapassados que eles empurram em você. Caso contrário, não se gradua. Aí que tá. A base da computação é uma só. É uma só. Por exemplo, vou lá para as disciplinas que o pessoal geralmente não gosta, né? Estrutura de dados, complexidade de algoritmos. Essas são duas disciplinas que o pessoal não consegue digerir muito bem, geralmente por falta de conhecimento matemático. Presta atenção, a falta de conhecimento matemático faz as pessoas não compreenderem essas disciplinas. E aí a pessoa, por achar que essas disciplinas que usam bibliografias lá da década de 80, 90, são disciplinas defasadas. Não são. Isso é a base de qualquer sistema. Se o cara desenvolve um software inteiro em Node, né, em TypeScript, utilizando as bibliotecas mais atuais, né, utilizando todos os frameworks mais atuais, o cara acha que está na crista da onda, mas se ele não conhece a estrutura de dados ou não conhece complexidade de algoritmos, o software dele vai ser lento. O software dele vai consumir mais espaço do que precisaria. O software dele não vai processar da forma que deveria processar as informações. Vai alocar memória sem precisar. Enfim, vai começar a dar um monte de bug durante o uso e ele vai falar que é problema da linguagem, problema do computador, problema de um monte de coisa, sem enxergar que o problema foi ele. Ele que não teve a base necessária para isso. A faculdade não vai te ensinar a programar em Node, né? Node é um interpretador, mas não vai te ensinar a escrever códigos utilizando Node. A faculdade não é para isso. A faculdade vai te ensinar a base científica por trás. Então existe essa onda na internet de que as pessoas não estão compreendendo o que é a faculdade. E alguém, em algum momento, possivelmente algum influencer, aí lá para os anos 2010, alguma coisa assim, deve ter falado que está ganhando muita grana sem fazer faculdade. E por ser um influencer, acabou influenciando várias pessoas e toda essa geração que acreditou que é possível se dar extremamente bem sem fazer uma faculdade. A gente tem alguns cases dentro da computação, como o próprio Zuckerberg, o Steve Jobs, né, mas alguns outros aí que não terminaram a faculdade e se deram extremamente bem. Né? E aí todo mundo usa esses exemplos como padrão. Mas se esquecem que a gente tem Bill Gates também, que terminou a faculdade. A gente tem Larry Page, né, fundador do Google, né, maior potência mundial sobre computação hoje em dia. Né, e o cara fez faculdade. Né? Então, assim, existem as exceções e as pessoas consideram a exceção como regra. E não é assim que a banda toca. Se você não fizer uma faculdade, se você não se aprofundar, se você não tiver um conhecimento científico, não adianta, você não vai conseguir encarar uma vaga de emprego nem para iniciante. Então para de se preocupar com a questão de dinheiro. Você não quer emprego, você quer primeiro aprender e depois você vê a parte do emprego. Você está invertendo as ordens. Você está querendo um emprego primeiro e aprender depois. Não é assim que funciona. Nenhuma empresa é instituição de caridade para começar a te dar um salário enquanto você aprende e se aprender. Aprenda primeiro, estude primeiro. Larga a mão de tanta preguiça, estuda, aprende, toma vergonha na cara e aí depois você procura um estágio e procura um emprego. Depois dessa pancada eu pedi para você curtir o vídeo, até é estranho, mas vamos arriscar. Vou pedir para que você curta esse vídeo caso esse conteúdo tenha feito sentido para você até esse momento. Né? Se não curtiu, também não tem problema.
clica para não curtir. Pelo menos eu vou saber quantas pessoas concordam, mais ou menos com essa lógica do que eu estou apresentando aqui. Último comentário, olha só esse. O cara, aqui ele se referiu a mim. O cara lança um curso caro pra caramba, mas o que ele acha melhor é ter regulamentação de mercado. É que foi um vídeo sobre regulamentação. Que a pessoa tenha uma faculdade, mas é um sem vergonha mesmo. Ou seja, fui chamado de sem vergonha por achar interessante que a pessoa faça uma faculdade. Um vídeo que eu lancei sobre regulamentação de mercado, eu falei, opinem a respeito. Vocês são contra ou são a favor da regulamentação de mercado? E aí, o que vocês acham? Eu não dei propriamente a minha opinião a respeito do tema. Eu falei os prós e os contras de regulamentar e de não regulamentar. Mas ainda assim, a pessoa misturou todos os assuntos. Me chamou de sem vergonha, falou do preço do meu curso, que na verdade não é um valor muito alto, né? O curso de programação, de lógica de programação, está na faixa dos R$250, só que agora na Black Friday vai estar num preço bem mais abaixo, tá? Com vários bônus, inclusive o link para o meu curso de lógica de programação tá na descrição, tá no primeiro comentário fixado. Recomendo muito que você verifique, tá? Ah, mas eu já programo. Não importa, dá uma verificada. Possivelmente vai ter coisa lá que você não tinha noção. Principalmente na parte de complexidade de algoritmos. Confere o link na descrição para você conseguir entrar no grupo de pessoas que vão adquirir esse curso dentro da Black Friday. É um grupo fechado, tá? E só quem estiver lá dentro desse grupo vai conseguir essa condição especial de adquirir o meu curso de lógica de programação dentro da Black Friday num preço show de bola. O link descrição e primeiro comentário fixado. Então olha só, a pessoa primeiro, ela misturou os assuntos, falou que o curso é caro, coisa que não é, falou da regulamentação, falou da faculdade e ainda me ofendeu. E aí fica aquela questão, né? Esse tipo de pessoa, quando for passar por uma entrevista de emprego, o entrevistador fizer parte ali da investigação social, cair nesse tipo de comentário, o que você acha que vai acontecer com esse tipo de pessoa? Já era. Perdeu a vaga. Vai ficar sem emprego. Vai ficar sem estágio. Pode até trabalhar em empresas pequenininhas, né, que não se preocupam tanto com isso e tal, mas só que um empreendedor de verdade vai olhar que esse tipo de pessoa não é digna para trabalhar na empresa dele. E aí o cara tá cortado. Já era, acabou, perdeu o Playboy. É assim que vai acontecer. Então, filhote, só para não estender mais ainda esse vídeo, eu queria que você tivesse muito cuidado com essa questão. Aprenda primeiro, domine primeiro, procura estágio depois, procura vaga de emprego depois. Vaga de iniciante é para quem está iniciando, mas tem pelo menos uma base. Se você não tem base, não tem sentido, não tem nexo você procurar uma oportunidade de emprego e ser só uma despesa, ser só um fator onerante para o seu empregador. E eu sempre digo, se você quer trabalhar como freelancer, pelo menos um ano para você conseguir estar ganhando um valorzinho legal. Para você trabalhar como funcionário, 2, 3 anos para você estar com um valor interessante ali, que existe uma falácia na internet que você começa a trabalhar hoje, amanhã você já começa a ganhar dinheiro. Não é assim. Você começa, sim, a entrar as primeiras moedinhas de forma rápida, mas só que para você ter uma renda, conseguir manter a sua família, freelancer no mínimo um ano, programador funcionário, no mínimo uns 2, 3 anos para você falar assim, tô com uma renda legal, consigo manter a minha família. Então não acredite em toda a falácia que você vê dentro da internet também. Não se esquece, link para o meu curso de lógica de programação na Black Friday, aqui na descrição, comentário fixado, entra no grupo, você vai aproveitar a oferta mais insana que eu já fiz sobre o valor desse curso. E confere também esses 2 vídeos que eu estou deixando aqui do lado, são complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.